tema que eu lhe trago nesta manhã, nesse dia tão especial de Santa Ceia, é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse microfone parece estar chiando muito, né? Parece... Não sei, não entendo, mas parece que está chiando muito, né? Acho que eu vou falar, não como paraense, agora eu vou falar como maranhense. Aí eu vou falar Deus, Jesus, né? Para não chiar muito, né? Meus queridos, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos estar falando um pouco, né, sobre a ressurreição de Jesus Cristo nesta manhã. E o nosso texto base é Mateus 28, o 5 e o 6. Coloque-se de pé, pegue a sua Bíblia e leia comigo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, é tão bom, Senhor, estar na tua presença. É tão bom poder te cultuar, Senhor, em tempos tão desafiadores. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio. Mateus 28, 5 e 6 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou vinde ver o túmulo vazio. Como ele havia dito, se cumpriu. O teu Jesus, o meu Jesus, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. Aleluia. Jesus está vivo. E por causa dele estar vivo, a sua obra é completa. A obra dele é completa. A morte não pode deter. Queridos, muitas religiões, os seus líderes estão sendo adorados no túmulo, na tumba. Muçulmanos, os budistas adoram o seu líder ainda morto na tumba. Porque somente o cristianismo adora o Deus que é vivo, porque ressuscitou. Somente os crentes genuínos e verdadeiros têm esse privilégio de adorar, de cultuar aquele que vive para todo o sempre. Halarabarachori andalaia. E olarabaracei calahakitalabarachori andalaia. Curve a sua cabeça e ore comigo agora, porque a sua oração, ela tem o poder de trazer para este lugar o céu, a glória de Deus. Eu creio que esta manhã é uma manhã da visitação do poder de Deus. Senhor amado, Senhor da glória, aqui estão os teus filhos, meu Pai. Aí que estão aqueles que te adoram em espírito e em verdade, e que saíram de suas casas para te cultuar, para lhe dar o verdadeiro culto, Senhor amado. O Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor conhece
o que se passa com cada um de nós. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas mesmo assim, Paizinho querido, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos amar. Ah, Jesus. Ah, Jesus, quão grande é o teu poder e quão maravilhosa é a sua graça. Exalte, exalte, exalte o Senhor. Exalte, exalte, exalte. Bendito, 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 bendito é o Rei da Glória. Ele sabe o que se passa com você. Preocupa não, meu amado, minha amada. O maior entre todos os milagres é a ressurreição de Jesus Cristo. O maior entre todos, o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, você pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele morreu, mas ele não permaneceu na sepultura. Ele quebrou as cadeias da morte e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e intercede por mim e por você. Aleluia. Queridos, de acordo com os versículos que lemos e o capítulo que lemos nesta manhã, o Evangelho de Mateus termina de forma adequada com o milagre mais impressionante e glorioso de toda a Bíblia. E podemos dizer que dia maravilhoso foi esse, que dia tremendo é este. Aleluia, aleluia. E este, queridos, e isto é para nós, os cristãos. Isso é para que nós nos regozijemos em união, em unidade uns com os outros. O mundo não compreende isso. E isso é lamentável. Você sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela resolve os 3 maiores problemas da humanidade. A ressurreição de Jesus Cristo resolve os 3 maiores problemas da humanidade. Eita, Senhor. Primeiro problema, queridos, a morte espiritual. O segundo problema, a morte física. E o terceiro problema, a vida sem esperança. E é o que nós vamos estar tratando nesse tempo agora, neste momento de culto. Queridos e amados irmãos, todas as pessoas têm problemas, sim ou não? Claro que sim. Dificuldades e sofrimentos, claro que sim. Mas poucos entendem a verdadeira fonte de seus problemas. E o apóstolo Paulo coloca as coisas da seguinte maneira: todos nós nascemos com uma velha natureza pecaminosa herdada de Adão. Uma velha natureza pecaminosa. Mas olha o que Deus fez por mim e por você. Ouça mais uma vez e relembre o que Deus fez por nós. Efésios 2, de 1 a 3, nos diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, entre os quais também nós, eu, Sandra, andava. Segundo as inclinações da vossa carne e dos vossos pensamentos, e éramos
por natureza, filhos da ira como os demais. Eu e você, eu sempre digo: Deus, muito obrigado pelo seu imenso e incomparável sacrifício, porque eu sei que eu era por natureza filha da ira, mas por causa do seu grande amor, do seu imensurável amor, hoje eu posso chamar o Senhor de Pai, dizer: oh meu Pai, me ajuda, eu sou a tua filha. Senhor, tu conheces as minhas limitações, mas o Senhor me quis para ser sua filha. Hoje não tem coisa mais gratificante na nossa vida nessa terra do que isso, meus amados. Queridos, isso chama-se vida em Cristo. A solução para a morte espiritual é a vida em Cristo. E essa vida está disponível através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra. Amém, meus amados? O que eu e você precisamos fazer para termos essa vida em Deus, uma vez que lá no Éden Adão pecou e todos nós recebemos a sentença, mesmo sem ter culpa, todos nós fomos condenados. Adão colocou a mim e a você num lugar de trevas, no lugar do pecado. Mas glória a Deus, porque hoje existe uma vida em Cristo que está disponível para mim e para você, e para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Só Jesus, queridos, pode nos libertar do império das trevas, da morte, onde Adão nos colocou. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do Filho do seu amor. Você se sente assim? Se você se sente assim, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estava condenada, eu era por natureza filho da ira, mas hoje eu sou filha de Deus, pela graça, pelo favor imerecido, por tudo aquilo que Ele fez sem que eu merecesse, sem que você merecesse. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E mais uma referência do grande amor de Deus está em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos da velha natureza, que estávamos mortos juntamente com Ele, e subimos da tumba. Hoje tem esperança para nós. Hoje nós temos vida em Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, nós fomos separados de Deus, ficamos destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, eu me reaproximo de Deus, entregando a minha vida ao Senhor e pedindo para que Ele seja não somente o Senhor da minha vida, mas o meu Salvador e o meu Pai. O mundo conhece Jesus pelo nome Senhor, mas nós conhecemos a Jesus por Ele ser o Senhor, o Salvador, mas também o nosso Pai. E que Deus derrame nesta manhã esse sentimento paterno, que você se sinta filho, que você se sinta amado. O teu Deus, Ele é vivo, Ele é real, Ele foi, mas Ele voltará. Aleluia, glória a Deus. Vida em Deus, vida em Cristo está disponível através de uma entrega a Ele. Glória a Jesus. Jesus Cristo, querido, Ele é a solução proporcionada por Deus. Nossos pecados foram colocados sobre Ele. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber
o dom da vida eterna através da graça de Deus, favor imerecido. E isso só é possível se aceitarmos o sacrifício da cruz. Como eu posso aceitar esse sacrifício da cruz? Reconhecendo como meu substituto. Ele assumiu o meu lugar. Essa aceitação, queridos, é o reconhecimento pessoal desse fato, e isso nos torna filhos de Deus. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu preciso ouvir, eu preciso crer e eu preciso viver o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Amém, queridos? A vida, queridos, um outro problema. Eu falei do primeiro problema, a morte espiritual. Mas agora eu vou te falar da morte física. O nosso planeta nunca foi tão visitado nesses últimos anos como agora, de 2019, 2020, 2021. Pelo poder da morte. E muitas pessoas ficaram depressivas, estão depressivas. Muitas pessoas estão aprisionadas pelo medo, por causa do espírito da morte. Queridos, e corrigir o problema da morte espiritual não reverte a morte física, pois em Adão todos morreram. E ainda temos hoje funerais, necrotérios, cemitérios, cerimoniais, em relação à morte. Então, qual a solução para a morte física? Romanos 5:17 começa a nos responder algumas coisas. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida, a saber, através de um só, e esse se chama Jesus Cristo, porque Ele, letra maiúscula, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você teve parentes que já partiram antes de você para a glória, queridos, eles não morreram. Eles apenas dormem no Senhor. E talvez muito em breve, Jesus pode voltar hoje, não sei, mas muito em breve talvez a gente vá reencontrar os nossos amados que já nos aguardam. Amém, queridos? Isso é a vida da ressurreição. Jesus, ele não foi à cruz por falta de opção, meus amados. Vejam o que diz João 10:18. Eu acho tremenda essa palavra, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: Jesus não tinha opção. Ele tinha sim. Ele sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso. E João 10:18 nos fala algo interessante que o próprio Jesus falou, Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e o direito de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Queridos, Ele se entregou por amor a mim e a você. Aleluia. Eu acredito, queridos, que Jesus, quando estava falando essa palavra lá em João, quando ele falou para os discípulos, eu acredito que ele estava falando do Calvário e da sepultura. No Calvário, ele deu a sua própria vida em nosso lugar. Na sepultura, ele tomou a vida em nosso lugar.
Ele ressuscitou, quebrando as cadeias da morte e libertando cada um de nós do império da morte. Todos nós estávamos mortos espiritualmente, mas pelo poder da ressurreição, o maior de todos os milagres, hoje existe vida em mim e em você. Ainda que o nosso corpo físico morra, e vai morrer mesmo, porque nunca vi ninguém sair desse planeta vivo, todos vão passar pela morte, a não ser que Jesus Cristo volte hoje, né, irmão Ney? Aí sim, não passaremos pela morte. Mas, queridos, o certo é, todos vão morrer fisicamente, mas existe esperança, querido. Existe esperança para cada um de nós. E isso chama-se vida da ressurreição. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos como os animais que morrem e acabou tudo. Mas a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. Eu quero lembrar de um versículo, é muito conhecido, é 1 Coríntios, o versículo parece que é o 19, mas não estou lembrando agora o capítulo. É que Paulo diz assim: se a nossa vida consistisse apenas aqui nesta terra, nós seríamos os mais infelizes ou os mais miseráveis entre todos os homens. Querido, aqui é só uma passagem. Aqui é só um tempo, e um tempo curto. Existe uma eternidade de glória. Existe a vida da ressurreição para mim e para você. Deus, Ele é fiel e justo. Jesus Cristo é a primícia. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar. Nós não vamos ficar lá na tumba. Nós não vamos ficar na sepultura, porque o nosso Deus já quebrou as cadeias da morte. Ele já venceu o poder da morte. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, e uma coisa interessante nesse terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, que chama-se vida abundante, que é a vida sem esperança. Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações, sem um propósito verdadeiro. São pessoas que vivem meramente para satisfazerem os seus desejos carnais. Outrora eu e você vivíamos assim. Amém? Outrora eu e você vivíamos assim. Vivíamos apenas para satisfazer os nossos desejos carnais. Queridos, existem pessoas que até perguntam: qual o sentido da vida? E eu acho interessante o que diz Salomão em Eclesiastes 2, versículos 10 e 11. Tudo quanto desejou os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Queridos, por que Salomão, o homem mais sábio, o mais rico, teve tudo o que quis nesta terra? Teve todas as mulheres que quis, teve toda a riqueza. O maior, a Bíblia diz que Salomão foi tão grande em todas as suas conquistas terrenas que ninguém se iguala a ele. E por que dentro deste homem existia um vazio tão grande, ao ponto dele dizer a respeito, tudo quanto desejei os meus olhos, tudo quanto desejou os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria.
a vaidade correr atrás do vento. Existe um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. Não vão ser as conquistas terrenas, materiais, tudo isso é bom. Mas quando Jesus Cristo, Ele é a prioridade nas nossas vidas, quando Ele é o centro de tudo, inútil vos será dormir tarde, acorda cedo, se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas. As tuas conquistas não passarão de enfado, de cansaço, mas quando Deus está no centro, queridos, podemos nos regozijarmos e viver o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca em primeiro lugar a Ele, tudo em tua volta vai ser acrescentado. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor. Queridos, Deus quer que vivamos uma vida abundante. Uma vida abundante. E que tenhamos uma vida cheia de propósito. E que vivamos para Ele. Que vivamos para Ele. Para Jesus. Amém, meus amados? Aleluia. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Vivamos intensamente para Deus aqui nessa terra. Só uma vida nós temos e ela logo passará. E somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Só uma vida, eu e você, e logo ela vai passar. E num conto muito ligeiro ela passa. Davi, ele disse: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Que Deus nos ajude a contar os nossos dias, para que alcancemos no Senhor um coração sábio. Nada eu trouxe para esse mundo e nada eu vou levar, mas aquilo que eu fizer para Cristo Jesus ficará como legado permanente aqui e refletirá na glória. Aleluia! Bendito, bendito é o nome do Senhor. Vida abundante é o que Deus quer para você. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Não mais a velha natureza, mas agora uma nova natureza. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida, João 10:10, e a tenham com abundância. Abundância de alegria, abundância de regozijo, abundância de paz, abundância de prosperidade. Oh, aleluia! Esta é a promessa. Essa é a fonte de vida, queridos, que Cristo nos deu. E a promessa é a esperança que Jesus nos proporcionou através da ressurreição. A ressurreição de Jesus tornou possível para nós alegria e sentido de realização aqui e agora, para vivermos além da morte. 1 Coríntios 15:19, aquele versículo que eu queria ainda agora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15:5. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hebreus 2:14-15. Por causa da sua morte, ele esmagou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E eu tenho, através da Bíblia, meus amados, tem evidências, tem base. A ressurreição de Jesus Cristo aconteceu, ainda que os religiosos da época não quisessem que isso
tivesse se tornado público, muito menos o diabo. Não é prazer para o diabo ouvir, não é prazer para os religiosos ouvirem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Paulo acreditava nisso, Paulo vivia isso. E olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da maior importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas se refere aos cumprimentos das profecias messiânicas a respeito de Jesus lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Tudo que foi profetizado se cumpriu. Tudo que foi profetizado se cumpriu. Jesus está vivo. Oh, aleluia. Aleluia. Apocalipse 1. Alguns versículos eu quero ler com você a respeito da visão de João na ilha de Patmos. João diz assim: eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até aos pés, e com uma faixa de ouro em volta do seu peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira, ou o barulho de muitas águas. Oh, aleluia! Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada. Dos 2 lados, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Imagina, meu irmão. Ah, Jesus, é muito poder, é algo inexplicável, é poder demais na ressurreição. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Como o sol do meio-dia, o seu rosto brilhava. Justiça. E João diz: quando eu vi, caí aos pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, observe, na visão de João, lá na ilha de Patmos. Não tenha medo. João caiu, estatelou-se no chão. Era a presença de Deus muito forte. E aí chega aquela mão direita, toca em João e diz: não tenha medo, sou eu, o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Oh, aleluia. Me arrepia essas palavras, essa revelação. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Para todo sempre. E tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Oh, aleluia.
Deus me traz algo agora na minha mente. Tudo aquilo que possa estar morto na tua vida, existe o poder da ressurreição. Existe vida em abundância. Existe esperança futura. Existe uma vida em Cristo. Não aceite aquilo que o diabo tem semeado, aquilo que o diabo tem falado. Não aceita a derrota, não aceita aquilo que vem do inimigo. Oh, aleluia, aleluia. Uma outra fé desafiadora é a fé de Jó. Jó sofrendo muito, naquele momento muito difícil da vida dele, ele faz uma declaração tremenda. E essa declaração de Jó era uma declaração futura. Mas olha o que ele diz, Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive, uma afirmativa no presente, e por fim se levantará sobre a terra. Ele levantou ou não levantou, meus amados? E por fim ele se levantará sobre a terra. Ele veio do túmulo, ele veio arrebentando cadeias, ele ressuscitou. Jó acreditava nisso, e Jó solta essas pérolas. Ele subiu do túmulo em poder e glória. A Bíblia diz que foi em poder e glória. Aleluia, meus amados. E só para encerrar, eu já estou encerrando. Auguste Comte, um filósofo francês, você sabe disso. Certa vez ele falou que ele iria acabar com o cristianismo. E disse para um dos seus colegas de trabalho que ele iria lançar o pensamento do positivismo. E isso suplantaria o cristianismo. Só que ele estava falando para um homem cristão. E então esse irmão, esse cristão disse: você até pode fazer isso acontecer se você fizer 3 coisas. Primeiro, nascer de uma virgem. E isso está impossível para você. A segunda coisa, dar voz aos mudos, audição aos surdos, visão aos cegos, ordenar que os paralíticos andem. E a terceira coisa, para você suplantar o cristianismo, para você acabar com o pensamento do positivismo, você precisa morrer, passar 3 dias na tumba e não apodrecer, e ao terceiro dia ressuscitar. Queridos, não tem quem possa vencer a morte a não ser o nosso Jesus. O maior inimigo. Não tem quem possa vencer a morte a não ser o nosso Jesus. Glória a Deus, coloque-se de pé. Aleluia, o seu Jesus, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele é real. Aleluia, 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 aleluia. Ô morte, onde está a morte, a tua vitória? Ô morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Os grilhões da morte cairão por terra. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no arrebatamento. E estaremos para sempre com o Senhor. Você entende isso, igreja? Você entende essa verdade? Hoje é dia, esse momento é o momento da ceia do Senhor. Aleluia. A Santa Ceia, queridos, ela centra a nossa atenção na mensagem principal do Evangelho: morte e ressurreição. O nosso querido e amado irmão, apóstolo Paulo,
Ele nos deixou algumas instruções para este momento de celebração, de alegria, de regozijo, de gratidão. A primeira coisa, queridos, precisamos participar da Santa Ceia com uma atitude de reflexão. Curve a sua cabeça, faça essa reflexão. Alguém te magoou? Você magoou alguém? Alguém entristeceu você? Reflita agora no poder milagroso da ressurreição de Jesus Cristo. Reflita agora no quanto nós fomos perdoados. E libere esse perdão. Libere esse perdão para aquela pessoa que te ofendeu, para a pessoa que você ofendeu. Mas não deixe de participar da Santa Ceia. Segunda coisa, queridos, participe com reverência e o respeito devido. Seja grato por tudo que Jesus fez por você no Calvário. Quarta coisa, examine-se a você mesmo. Olhe para dentro de você. Espírito Santo amado e querido. Espírito Santo amado e querido. Somos tão gratos, ó Pai, por este momento. Somos tão gratos, ó Pai, pelo Teu imenso e incomparável sacrifício. Por esse momento, Pai, de recordarmos tudo que o Senhor fez, mas também de nos apropriarmos, ó Pai, das bênçãos que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. A bênção da cura, Pai, a bênção da libertação, a bênção da prosperidade, a bênção da unidade, Pai. Somos gratos ao Senhor e nos apropriamos nesta manhã, Pai, de toda sorte de bênção conquistada pelo Senhor para as nossas vidas. Pai, eu declaro que este momento é um momento da visitação do Teu Espírito neste lugar, de uma forma diferenciada. Porque esse momento simbólico, ele traz cura física, ele traz cura emocional. Aleluia, aleluia. Bendito, bendito seja o Senhor. Aleluia. Estenda a sua mão para cá, em direção ao vinho e ao pão. Vamos abençoar. Senhor, nós abençoamos o pão que simboliza o Teu corpo, que foi machucado, que foi açoitado por mim, Pai. Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que este pão, Senhor amado, que simboliza o Teu corpo, realize em nós a Tua vontade para este momento, Pai, de ceia. Também oramos pelo vinho, meu Deus amado, que simboliza o Teu sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. E sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Nós abençoamos, ó Pai, e que ao ingerirmos este vinho que simboliza o Teu sangue, possamos cada vez mais sermos purificados, ó Pai, para a Sua glória e para o Seu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí onde você está, receba o pão, receba o vinho, nessa atitude de reflexão. Aleluia, bendito seja o Senhor. Jesus, o Teu sangue
do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Tome o pão agora em suas mãos. Vamos juntos participar. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coma do pão. Tome o vinho. Apresente ao Senhor agora o vinho. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos o vinho. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue Levante as suas mãos e declare. de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela ressurreição. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Sou livre. Pode cantar. Bora cantar. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Você é livre. As cadeias foram quebradas. Oh, aleluia. Nada, nada, nada além do sangue. Pode me libertar, pode te libertar. Do sangue de Jesus. Oh, Eu sou
apenas o início. Aqui é apenas o início daquilo que vai ser para sempre no céu. O céu é dos adoradores. A igreja do Senhor é dos adoradores. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. A tumba não teve poder para detê-lo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aplauda, aplauda ao Senhor nesta manhã. Oh! Receba. Aleluia. Levante uma de suas mãos, meus amados. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um culto que tivemos o privilégio de cultuarmos ao Senhor. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Conceda a eles uma semana abençoadora em todas as áreas. Na área física, familiar, emocional, profissional. Enfim, Senhor, que haja abundante graça na vida de cada um. Leva-os, Senhor amado, na tua paz, em segurança para os seus lares. E que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo reine em todos os momentos na sua vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe você poderosamente. Aleluia. Amém. Amém.